seja muito bem-vindo ao canal Louise Cruzin. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o programa 6Rs da modulação da microbiota intestinal. Eu aposto que você aí desse lado já ouviu falar nessa estratégia, nesse método de modular microbiota intestinal, e nesse vídeo eu quero explicar esse método e também emitir minha opinião sobre ele. Então, bora lá? Bom, Nutri, o programa 6R é um dos programas muito divulgados, especialmente pela nutrição funcional. Ele é um programa muito divulgado por vários cursos de modulação intestinal, vários profissionais utilizam essa estratégia para modular a microbiota dos seus pacientes. E eu quero te explicar como funciona esse programa dos 6Rs. Bom, ele se chama assim porque ele tem 6 etapas e cada uma delas começa com a letra R e por esse motivo foi dado esse nome ao programa. Então, a primeira etapa é a etapa de remover. O que significa essa etapa? Que é tirar qualquer antígeno, alérgeno, parasitas, qualquer elemento, tanto da dieta ou que esteja ali no corpo desse indivíduo, que possa estar contribuindo com a alteração nessa microbiota, no funcionamento do metabolismo, causando alterações no processo digestório. Então, a primeira etapa é remover esses elementos que podem ser negativos de alguma forma para aquele indivíduo. A segunda etapa é recolocar. O que ela significa? Repor aquelas enzimas do processo digestório que podem estar deficientes. Então, fazer prescrição de enzimas que o seu paciente demonstre ter deficiências no funcionamento dela. Pode ser especificamente por exemplo, um paciente com intolerância à lactose, então recolocar, a enzima lactase. Ou pode ser um paciente que tenha múltiplos comprometimentos de várias enzimas, sendo necessário ali um pool de enzimas que tem diferentes funções, que vão então ajudar a quebrar carboidrato, lipídio, proteína e que vai fazer com que esse processo digestório funcione muito melhor, contribuindo com a saúde intestinal. O terceiro R é o reparar. E o que significa reparar? É reparar essa mucosa intestinal. A gente tem uma barreira intestinal que ela é muito importante para fazer com que os elementos que não tem que estar dentro do nosso corpo fiquem do lado de fora. Então ali só vai passar os nutrientes, o que ele permite essa passagem. Isso nos protege contra infecções, contra alterações que podem ocorrer no nosso corpo, principalmente devido aí às infecções que vão ativar o sistema imune e também pode prevenir o desenvolvimento de alergias alimentares tardias, por conta dessa permeabilidade, pode passar proteínas alimentares que não foram bem digeridas e que pode gerar essa resposta imunológica e uma alergia tardia. Então, a gente precisa reparar essa barreira intestinal para que, então, tudo funcione muito bem, todo esse sistema. Então, entrariam ali recursos, suplementos que ajudariam nessa barreira intestinal, como, por exemplo, a glutamina, que é muito importante para manter essa barreira intestinal. O quarto passo é sobre reinocular. E reinocular significa a gente repor as bactérias que a gente tem na nossa microbiota, que pode ser então feito por meio da suplementação tanto de probióticos quanto de pré-bióticos. E aí a gente estimularia podendo incluir bactérias para repor então essas bactérias, ou também estimular o crescimento das bactérias que a gente tem na nossa microbiota por meio do substrato que ela utiliza para que ela possa crescer. Então, essa é uma etapa onde entraria a intervenção com probiótico, pré-biótico e simbiótico. A quinta etapa é de rebalanceamento. O que significa isso? Depois que a gente fez todas essas estratégias de tentar
eliminar elementos negativos da microbiota, repor o que é importante, tanto em termos de enzima quanto em termos de bactérias, e restabelecer essa barreira intestinal, a gente entra com as mudanças no estilo de vida. E aí entra toda uma questão da mudança dos hábitos alimentares, da inclusão de atividades físicas, da higiene do sono, da questão do estresse. Todos esses elementos estão inclusos na quinta etapa, onde vai ser manejado tudo isso para que esse indivíduo tenha os benefícios de todas as etapas anteriores que foram feitas a longo prazo. Porque a gente sabe que quando a gente para a suplementação de probióticos, quando a gente para a suplementação de glutamina, e a gente não faz mudanças reais na nossa vida, no nosso estilo de vida, todo o trabalho feito nesse período vai ser jogado por água abaixo. Então é importante que tenha essas mudanças também. E por fim, a última etapa, o sexto R, é reavaliar, ou seja, a gente não vai passar por todo esse processo e quando chegar na última etapa, tchau e benção para o paciente. A gente tem que reavaliar se está tudo correndo bem, se a gente precisa retomar esse ciclo, se a gente precisa dar ênfase em alguma dessas etapas que talvez não tenha sido suficiente aquele tempo. E aí, esse reavaliar inclui ali num prazo de 60 a 90 dias. E isso, obviamente, vai variar de paciente para paciente, da necessidade de cada indivíduo, que a gente sabe que é único. E aí, tendo o entendimento de como funciona o programa 6Rs, e eu vou deixar aqui também para vocês, linkado aqui no card, um vídeo que eu gravei comparando o programa 4R e o 6R, né? Que são programas aí onde o 4R foi o primeiro e a gente teve evolução para esse 6R. Se você tiver curiosidade de saber então o que mudou de um para outro, você pode então assistir esse vídeo que eu vou deixar linkado aqui. Mas agora eu quero falar de uma coisa. Primeiro, vamos ao momento blogueira, onde eu vou pedir para, se você está gostando desse vídeo e se você já vai para o próximo vídeo que eu deixei aqui linkado, que tal se inscrever nesse canal para você estar sempre se informando sobre esse universo de modulação intestinal. A gente tem vídeo toda terça e quinta nesse canal falando sobre modulação intestinal. E vamos então agora para um momento muito importante, que é a minha opinião sobre o programa 6Rs. Quem me conhece, quem me acompanha, não só aqui, mas em outras redes sociais, sabe o quanto eu gosto de basear tudo que eu falo, a minha prática clínica, em evidências científicas. Nada que eu falo veio ao acaso da minha cabeça ou eu imaginei, inventei e sonhei. Tudo é baseado nas leituras que eu faço dos vários artigos sobre o tema e também da minha experiência, tanto em pesquisa como também na prática clínica, que a gente sabe que há uma certa distância do que a gente encontra nos artigos científicos e do que é viável na prática clínica. Então, juntando todo esse tripé super importante, eu vou construindo as minhas opiniões e vendo o que é válido, o que é importante, o que é interessante e vou compartilhando com vocês tudo o que eu penso, tá? E aí, um primeiro ponto que eu queria tocar é que quando a gente tenta buscar artigos científicos que utilizaram esse tipo de método para ver se realmente ele funciona, com todos os controles ali que devem ser feitos, o que a gente encontra? Um total de 0 artigos publicados sobre esse tema. A gente não tem ensaios clínicos que aplicaram essa metodologia e que viram que funcionou. E aí, o que isso tem a ver, né, com toda essa situação? Eu entendo que hoje a gente tem uma falha em termos da ciência de utilizar métodos de modulação intestinal. A gente encontra artigos que avaliam intervenção de pró, pré-simbiótico e outros nutrientes, outros elementos na microbiota, mas a gente não tem a aplicação de um método completo que inclui várias variáveis e que avalie o seu impacto na microbiota intestinal. Então a gente precisa pegar como Frankenstein várias coisas diferentes que os artigos falam para montar uma estratégia, um método e avaliar se ele funciona na prática. Até aí, tudo bem, a gente entende a dificuldade
estudar esse tipo de método, a carência que existe na ciência, e a gente também entende que ele não foi o método inventado da cabeça de uma pessoa. Ele tem todo um porquê, tem todo um embasamento científico por trás para ter sido escolhidas essas fases. Porém, tem uma questão que eu não concordo muito bem nesse método e que me fez nunca aplicá-lo na minha prática clínica. Lembrando, gente, isso é uma questão pessoal. Se você utiliza na sua prática clínica, tem resultados e gosta desse método, tá tudo bem. Pode continuar utilizando e continua aqui assistindo aos vídeos, que com certeza vai ter muita coisa boa para agregar na sua prática clínica. Agora, se você não utiliza e você está em dúvida se utiliza ou não, assiste esse vídeo, veja, corra atrás de outras fontes para você tomar essa decisão. De repente, é até interessante experimentar na sua prática clínica antes de tomar a decisão se você aplica ou não esse método na sua prática. Mas voltando para a minha opinião, eu não concordo, porque ele tem um passo a passo, onde em cada etapa é feita uma coisa separadamente. O primeiro ponto que eu não gosto é que a quinta etapa é a que para mim é a mais importante. Eu levanto uma bandeira que eu não sei se você já entendeu, esse tipo de bandeira que eu levanto, de que modulação intestinal não precisa ser dependente de suplementos de pró, pré-simbiótico e glutamina, que cada caso é um caso, que talvez para o paciente A eu precise entrar com essas intervenções, mas para o paciente B talvez não seja necessário seguir todo esse passo a passo. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de protocolos, coisas engessadas que tem que ser utilizada para todo mundo, porque cada ser é único, cada ser é individual e às vezes o que funciona para um não vai funcionar para outro. E como essa última fase, a penúltima na verdade, é a última fase, né? Que a penúltima é reavaliação. É o ponto crucial que inclui mudança no estilo de vida. Então, se esse paciente tem um estilo de vida muito ruim, ele é super sedentário, a alimentação dele é péssima, então pobre em fibras, ricos em industrializados, ele também vive muito estressado, tem um sono de péssima qualidade influenciado pelos outros fatores anteriores. Não adianta nada eu mexer em todo esse processo digestório, em fazer, de certa forma, essa limpeza do trato gastrointestinal para repor e melhorar essa barreira intestinal, se ele continua sendo exposto aos elementos que vão estar ali combatendo com o que você está fazendo para melhorar. Então, quando você chegar na última fase, esse paciente não vai ter aproveitado ao máximo todos os benefícios das fases anteriores, porque ele vai fazer as mudanças ali. E a gente sabe que tem pacientes que são mais resistentes a mudanças e pacientes que aceitam tudo que a gente propõe e conseguem fazer esse processo de modificação do estilo de vida mais rápido. E aí, como vai ficar? A gente vai ter um vácuo ali até ele realmente mudar tudo isso e conseguir fazer essas modificações para as etapas anteriores que são importantes na modulação intestinal. Então, por conta de essa organização, de esse ponto ser o último, eu acho que é muito ruim e que isso pode reduzir a eficiência do programa 6Rs em determinados públicos que são mais resistentes e que têm um estilo de vida que precisa de mudanças urgentes. Eu gosto muito de trabalhar de uma forma diferenciada, onde não tem esse passo a passo muito separado, onde as coisas acontecem de uma forma que para mim é mais lógica e que tem efeitos positivos na saúde do meu paciente. Então, muitas vezes, como eu falo para vocês que suplementação não é o foco da modulação, não é o ponto crucial, eu trabalho com estilo de vida e o meu paciente não necessita da suplementação, porque ele consegue mudar todas as causas que estão levando a essa desbiose. E não adianta a gente tentar arrumar a casa desse paciente, sendo que a causa daquele problema não está sendo o foco para a gente melhorar tudo. Por exemplo, você tem um vazamento no seu banheiro. Se você não conserta ele, você tenta limpar o seu banheiro, não vai adiantar de nada, porque o vazamento vai continuar ali atrapalhando a sua limpeza, a arrumação do seu banheiro. Então a gente precisa corrigir a raiz do problema, as causas
dessa desbiose, para depois partir para essa organização da casa. A gente pode fazer a mudança em conjunto com a organização, sim, mas eu acho que organizar antes de tratar o que está causando aquela bagunça não é muito lógico e acaba não sendo muito eficiente e eficaz na hora que a gente fala de modular a microbiota intestinal. Bom, Nutri, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você e que você tenha essa visão crítica e avalie se realmente você está tendo resultados efetivos utilizando esse método ou se em alguns pacientes realmente está tendo mais dificuldade e talvez seja interessante modificar essa estratégia. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!